Olá, eu sou a Iris e seja muito bem-vindo ao meu canal. Falei em vídeos que eu ia vir aqui fazer uma análise completa de cada temporada de Supernatural individual, porque estou revendo com o meu namorado, eu já vi várias vezes, eu sou extremamente fã de Supernatural, tipo, extremamente fã mesmo. É a minha série favorita da vida e eu resolvi fazer essa análise de cada temporada para falar minha opinião. Então, a primeira temporada, ela é basicamente o começo de tudo. Foi lançada ali em 2005, né? Então a gente vê isso muito claro nas imagens, né? A própria série passa essa vibe. Aquela série azulada, com muito contraste, o contraste alto da série, o celular de flip. E uma coisa muito comum dessa temporada, que era muito comum na época também, né? A gente tinha muitas séries que tinham esse formato, que é, cada episódio vai ter algo para ser resolvido. No caso de Supernatural, é algum crime que aconteceu, que a polícia não consegue resolver. Por quê? Porque foi um crime sobrenatural, que só os dois podem resolver, não é mesmo? Então isso era muito comum pra época também. E é basicamente o começo de tudo ali, assim, da história dos meninos mesmo. Apesar de que eles já são adultos, né? O Sam tem ali 22 anos, ele ganhou uma bolsa integral pra estudar em Stanford, ele quer fazer direito. E ele tem a namorada dele, que ele conheceu lá, que é a Jess. E o Jim tem 26 anos. Ele continuou caçando com o pai, porque o pai, o John e o Sam brigaram. E o Sam foi pra faculdade fazer o que ele queria. O Jim ficou. O que acontece? O John some, né? O John sumiu e o Jim vai pra Stanford buscar o Sam. E aí que começa tudo, porque o Sam topa, mas ele quer voltar pra Stanford, né? E obviamente esse vai ser um vídeo com muito spoiler, gente. Então assim, gente que quase todo mundo já assistiu Supernatural aí na vida, menos o meu namorado, então eu vou tomar cuidado quando eu for falar sobre coisas do futuro. E aí começa a saga deles atrás do pai deles. Por quê? A Jess morre, o Sam fica puto, né? Ela morre igual a mãe, então alguma coisa ligada, né, ao que matou a mãe deles. E eles partem desse princípio. Então a primeira temporada segue bastante esse modelo, cada episódio eles resolvendo algo, porém a história principal girando em torno do fato de que o John desapareceu e eles precisam encontrar o pai e tentando descobrir, né, mais pra frente a gente vê eles descobrindo ali o que aconteceu com a mãe deles, né, porque o John vira caçador por causa disso. Então a gente vai conhecendo mais deles também e da personalidade deles. E assim, eu já vi tudo de Supernatural muitas e muitas vezes, porque assim, quando eu comecei a assistir Supernatural eu devia ter uns 12 anos, não tinha lançado todas as temporadas ainda, as temporadas, pô, acabou esses tempos atrás, a 15ª temporada. Então eu assisti Supernatural inteiro, acabava a temporada que tinha sido lançada, eu voltava desde o começo, imediatamente. Então eu assisti Supernatural durante a minha vida inteira, eu já devo ter assistido todas as temporadas, assim, mas 8, 10 vezes, sei lá. Então eu consigo comparar com as temporadas da frente. O que eu vejo nessa primeira temporada, porque obviamente eu comecei a ver com meu namorado, mas o meu olhar tava muito voltado também pro vídeo, já pensando no vídeo de análise. Essa primeira temporada parece que tanto os roteiristas quanto os produtores estavam experimentando muita coisa. Eles ainda não tinham muito... não sabia mais ou menos pra onde que ia as coisas. Por exemplo, assim, ó, o primeiro episódio que aparece possessão demoníaca, que é uma coisa recorrente depois na série, é muito diferente do que a gente tá acostumado com as possessões depois, né? Conforme elas vão aparecendo. Inclusive, na segunda temporada já mostra uma diferença muito grande, gritante. Com a Meg na primeira temporada já é, assim, uma diferença grande. Que é aquele episódio do avião, que o Jim tem medo de voar. E aí, eles falam que a possessão demoníaca nesse episódio é o episódio 4. Que ela acontece se você tá mais vulnerável, por isso que o Jim não pode ficar com medo, porque ele pode ser uma possível vítima. E assim, a gente vê mais pra frente que depois isso não tem nada a ver. Qualquer um pode ser possuído, a menos que você tenha, né, o símbolozinho, né, que eles têm a tatuagem protegendo você. E o efeito da fumaça também, sabe? Tipo assim, nesse episódio 4, a primeira vez que aparece, quando o demônio tá lá possuindo as pessoas que vão entrar no avião, é muito diferente, parece tipo meio granulado, sabe? Então, a gente vê que isso muda mais pra frente, depois a fumaça da possessão, ela fica densa, né? Ela fica uma fumaça preta mesmo. Então parece que muita coisa foi testada e moldada conforme o tempo. Inclusive, a primeira temporada é a única que não tem Carry On no último episódio. Inclusive, eles colocam a música no penúltimo episódio. É uma música que não é Carry On. E eles vão começar com essa tradição depois da segunda temporada em diante. Então, é uma série que ela foi sendo moldada com o tempo, né? Inclusive, os roteiristas mesmo, tem eles falando sobre isso, né? Inclusive, se eu não me engano, é depois da 10ª temporada, eles fizeram um episódio especial com a produção e com os atores falando sobre. Tem os produtores executivos falando que eles morrem de vergonha do episódio do Wendigo, porque
era basicamente um cara fantasiado. Tipo, era uma fantasia ruim que eles colocaram. E se você repara bem na textura da pele do Wendigo, com as poucas partes que aparecem, né? Porque era uma fantasia, então eles não queriam. Tipo, o Wendigo, ele não aparece realmente, né? Você consegue ver que é tipo uma segunda pele, assim, no corpo. Então, e eles falam, eles não tinham dinheiro, gente. Eles quase não tinha grana nenhuma. E foi uma série que, tipo assim, no primeiro episódio, que é o episódio lá da Mulher de Branco, estourou, pegou milhões e milhões e milhões de views. Isso, na época, na TV, né? Na CW lá dos Estados Unidos. Então foi um sucesso estrondoso e eles conseguiram mudar, né? Mas você vê essa evolução. E uma coisa que eu tinha meio que reparado, mas eu não sabia se era proposital ou não, e aí eu falei pro meu namorado enquanto a gente assistia, era no episódio 17. O primeiro episódio que aparece os Ghostfacers. E lá pro final do episódio, quando eles já estão quase resolvendo, lá o coisa do Mordecai, eles estão esperando o espírito sair do porão, o Mordecai sair do porão, eles já estão ouvindo. E os Ghostfacers corta pra cara deles. Gente, tem uma pessoa da produção, tipo, com a câmera aparece dentro da série. Tipo assim, tá mostrando os dois Ghostfacers, né? E eles, tipo... E de repente entra, tipo, um maluco da produção, gente. Tipo, câmera da produção. Ombro aparece, o braço dele aparece e a câmera aparece ele de bonezinho. Eu falei pro meu namorado assim, amor, olha isso. E aí a gente ficou muito em choque, porque, tipo assim, ele apareceu muito. E eu não sei se não viram isso, tipo, na hora de postar, de sair o episódio. Mas, gente, tá lá, entendeu? E a série tá disponível no Prime Video todas as temporadas. Quem quiser, vai lá, assiste esse episódio. É o episódio 17. Gente, tem essa cena, tipo, o homem entrando com tudo da produção dentro. Então, assim, foi uma série que se modificou muito. Porém, o que eu amo Supernatural, que eu amo nessa série e que eu acho que é uma coisa que sempre me pegou muito, é o fato de que ali, como cada episódio tem algo pra resolver, né, algo sobrenatural pra resolver, e muitas vezes são diferentes monstros, né, não é só espírito, a gente passa por muitas religiões, muita cultura, e isso foi uma coisa que se prolongou em Supernatural. Mesmo que tenha mudado um pouco a dinâmica do cada episódio resolver uma coisa, eles ainda tinham que resolver muita coisa nos episódios, né, nas próximas temporadas que viriam, né, mas ainda assim eles aprofundam muito em lenda, em cultura, em religião, em outros países. Então, é na primeira temporada que a gente vê o começo de uma longa jornada através de cultura, religião, lenda, crença de muitos países e de muitos lugares, inclusive dos Estados Unidos, porque a presença da cultura indígena nativa dos Estados Unidos também é muito forte em Supernatural. E esse é um aspecto que eu amo na série, amo, tipo assim, não sei se também foi algo que eu sempre gostei muito e talvez uma possível influência ali pra minha faculdade de história, entendeu? Porque eu sou formada em história e vai saber o quanto Supernatural não teve uma influência muito grande nisso, né? E falando em coisa que evolui, também tem o aspecto da relação dos dois, né? Um com o outro. E eu vou chegar nessa conclusão mais pro final, porque o meu namorado, enquanto a gente assistia, ele falou assim pra mim: você acha que essa série faz mais sucesso com homem ou com mulher? E eu não sei dizer, eu acho que faz sucesso igual com os dois, entendeu? Porque assim, no aspecto homem, eu vejo muito a coisa de assim, são dois homens protagonistas salvando o mundo o tempo todo, durante 15 temporadas. Tem muita violência, tem muita arma de todo tipo. Tem eles sendo machões o tempo todo também, tipo assim, o Dean no começo das primeiras temporadas no geral, ele é assim meio, né, o que era 2005, né, tipo, então eles são muito machões em muitos momentos. Mas, com as mulheres também, além disso, eu vejo também muito o fato de que eles são muito abertos em relação ao que eles sentem. E ao mesmo tempo que eu sinto que isso evolui, eu não sei até que ponto não se perdeu em algumas coisas. Porque assim, na primeira temporada, a gente tem o Sam o tempo todo, tipo, explodindo com o John. Eles encontram o John, ele explode. Tipo, o Sam chega a ser chato, o John chega a ser chato também. E o Dean também, não, sei lá, parece meio mole, porque ele não consegue olhar pra cara dos dois e falar, vocês vão parar com essa porra, porque tá chato, entendeu? E assim, só que a gente vê essa explosão do Sam, ele demonstra o que ele tá sentindo, ele fala o que ele sente. E o Dean também, tipo, o Dean tem uma cena, eu até esquecia, mas tipo assim, ele chora na primeira temporada pro Sam de desespero. Então, também tem esse aspecto de que, gente, é uma série do começo dos anos 2000. Muitas pessoas cresceram ouvindo falar que homem não chora, homem de verdade não chora. E aí você tem dois homens extremamente machões,
né? E eles são homens, tipo, machões, que demonstram o que sentem, principalmente o Jim pelo Sam. Tipo, o Jim literalmente demonstra o quanto que ele quer o irmão dele o tempo todo perto dele. Tipo, ele ama o Sam. E ele não esconde isso. Então, acho que tem muito esse aspecto também, porém eu não sei até que ponto isso se perdeu nas próximas temporadas. A gente tem o fatídico episódio que a Maggie aparece pela primeira vez, que é o que o Sam pega as coisas e vai embora. E aí, sempre mais pra frente, tem momentos de novo que eles brigam, cada um vai pro seu lado, entendeu? Tipo, sempre tem alguma explosãozinha, só que daí eles voltam e eles não conversam sobre, entendeu? Nessa primeira temporada, eles conversam bastante um com o outro sobre isso. O Jim o tempo todo pergunta pro Sam, tipo, olha, você pensa em voltar pra faculdade? Você pensa isso? Você pensa aquilo? E aí, por um lado, tipo assim, eu vejo que a relação deles evoluiu, e já que eu chego nisso, mas me incomoda em momentos que um ou outro erra feio, pisa muito feio na bola, e eles não discutem isso. Eu não vou falar porque é spoiler pro meu namorado, e ele edita o vídeo, então eu não vou falar, mas conforme as temporadas vão passando, a gente tem acréscimo de personagens que são muito amáveis, tanto pelo personagem do Sam e do Jim, quanto pelo público. E eles se tornam família pro Sam e pro Jim. Inclusive, muitos desses personagens, eles se vão, né? Muitos deles morrem. E aí, um desses personagens, eu acredito que seja culpa de um dos dois. Quando chegar na temporada, e eu for fazer uma review, vão ser 15 vídeos sobre Supernatural aqui, né? Eu vou falar mais aprofundadamente disso. O problema é que eu sinto que não teve uma discussão. Tipo assim, acontece alguma coisa com alguém que eles amam, eles buscam a vingança, é óbvio que eles conseguem, mas eles não falam mais sobre isso, entendeu? Eles não discutem isso. Tipo, o Jim uma hora vira pro Sam e fala, cala a boca, foi culpa sua. Mas acabou aí. Tipo, não evolui mais. E aí eu não sei se também isso parte de uma evolução dos dois personagens. Porque eu vejo, muitas pessoas falam, tipo, tem essa coisa, né? O Jim ama mais o Sam do que o Sam ama o Jim. Não concordo, e eu acho que essa evolução talvez venha disso, porque é visível que o Sam, ele quer ter uma vida além de caçar, né? Ele sempre será um caçador, inclusive, ele é um puta de um caçador, mas ele queria ter uma vida normal. Era o que ele quis sempre, o tempo todo, entendeu? A briga com o John dele desde o começo é por causa disso. Ele queria ter ido pra faculdade, ele queria casar, ele queria filhos, ele queria cachorro, entendeu? Você vê isso no Sam desde sempre. E o Jim não. O Jim, ele não consegue enxergar nada além da caça. Tipo, ele sabe o papel importante que ele desempenha como um Winchester e o peso que o nome dele tem. Ele sabe, tipo, a importância que se não fosse por ele e pelo Sam, o mundo teria acabado várias e várias vezes, entendeu? Então ele sabe a responsabilidade disso e ele sabe que o mundo precisa deles lutando com monstros. E aí tem o fato de que o Jim, eu imagino que vem aí a evolução que eu falei, que é a principal, eu acho, que é ele não brigar com o Sam mais, principalmente quando algo muito grande acontece, porque não tem por que eles brigarem. Eles precisam um do outro. E ele percebe que, tipo assim, não vai ter nenhuma briga ou conflito ou diferença de opinião entre os dois que seja mais importante do que o fato de que eles se amam. Ele ama o Sam profundamente, mataria e morreria pelo Sam facilmente e que ele precisa dele ali do lado dele. Então, essas brigas talvez elas não aconteçam mais como acontece nessa primeira temporada, que eles saem no soco facilmente um com o outro por causa disso. O Jim percebe isso. E o Sam, eu percebo também que, por mais que ele queria aquela vida, por mais que ele queria ter algo diferente além da caça, ele não vai embora, porque ele ama o irmão dele o suficientemente e tanto que ele não vai deixar o irmão dele, porque ele sabe que o irmão dele precisa dele, ele não quer magoar o Jim. Então eu percebo que o Sam, ele olha pro Jim e pensa, eu não vou embora enquanto você estiver aqui. E é por isso também que o Sam, ele poderia catar as coisas dele e falar tchau, vazei, entendeu? E ele não faz isso. Ele não quer isso, entendeu? Ele quer ficar do lado do Jim. É o irmão dele, é quem ele mais ama no mundo. Então, eu vejo essa evolução também, o começo ali daquele amor dos dois, que vai se tornar ainda mais forte, pelo que eu percebo, porque a gente tem muitos flashbacks da infância deles, né? Nessas primeiras temporadas, inclusive, e a gente vê o zelo do Jim desde sempre com o Sam. E eu sinto que o amor deles evoluiu nisso, que apesar de tudo, eles vão estar ali um pelo outro. O Jim, independente de erros, vai deixar o Sam do lado dele, não vai arrumar briga, e o Sam, ele abdica de alguma coisa que ele quer muito pra ficar do lado de quem ele mais ama. Então, eu acho também que uma coisa que evoluiu muito foi a relação dos dois, porque eles ainda demonstram muito o que eles sentem, mas talvez
de um jeito mais saudável, ou talvez nem tão saudável assim. Gente, isso é uma análise de temporada. Eu não tô falando aqui pra você abdicar dos seus sonhos por causa de alguém. Pelo amor de Deus, são personagens fictícios. Mas eu digo, tipo, na evolução dos dois, né? Tenha senso. Então é uma série que te prende desde o início, né? Porque, assim, obviamente que é um modelo que eu acho que fazia muito mais sucesso antigamente, né? Tipo, cada episódio resolver um problema, ter uma história maior, porém 22 episódios por temporadas, né? Só a temporada 3 que vai ter 16 por causa daquela greve de roteirista que teve na época. Mas assim, gente, que série hoje em dia que tem tudo isso? Tem doramas. Doramas com ali 16 episódios, mas é uma temporada só. Vocês conseguem imaginar uma série ficar por 15 anos no ar, com 22 episódios cada um? E vocês imaginam que eu assisti isso mais de 10 vezes? Então, assim, realmente é uma série grandiosa. E, tipo assim, tem seus defeitos, como eu disse aqui na primeira temporada, grandíssimos defeitos. E mesmo assim, continua sendo minha série preferida. Eu tenho certeza que é a série preferida de muita gente. Porque, não sei, é os atores, né? É a magia dos dois ali, do Sam e do Dean, do Jensen Ackles e do Jared Padalecki. É também os roteiristas, talvez o Eric Kripke, que construiu ali o universo de The Boys também, que é uma série que te prende muito. O de Supernatural também é uma coisa que, sei lá, se sente no coração, entendeu? Apesar de tudo, não dá pra negar o fato de que Supernatural é uma série importantíssima, né, pros anos 2000, pro começo de séries no geral nos anos 2000. Então, fica aqui minha análise da primeira temporada. Terão mais 14 vídeos e quem sabe não vai surgindo mais ideia de Supernatural. Será sempre minha série preferida. Irei ler os livros porque quem viu aqui, ó, eu comprei o box de colecionador. Então, eu sou muito fã, sempre serei. Falta ainda, e olha só, a primeira temporada só tem os dois, né, de personagem que a gente ama com todo o coração. Tem muito personagem amável ainda pra vir, e mesmo assim a primeira temporada te prende de um jeito grandioso. Imagina quando chega os outros. Quando chega o Cash, ou quando chega o Crowley, quando o Bob começa a aparecer mais frequentemente. O Jack, gente, a redenção que é o Jack. Quando chegar a temporada do Jack eu vou falar sobre isso, mas nossa, tantos personagens amáveis. A Charlie. E nessa primeira temporada a gente também tem muitos personagens amáveis que já chegam, mas eu amo, sempre vou amar. E tá aqui o meu vídeo. Um roteiro de 1000 palavras, 1017 palavras. E eu espero que vocês gostem. Quem gostou, por favor, se inscreva, curte o vídeo, comenta o que vocês acham. Cuidado com spoilers. Brincando, pode falar o que quiser aqui nos comentários. Quem se inscrever no meu canal vai me ajudar muito, 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 muito a crescer. Eu vou ficar muito feliz e muito, muito obrigada a todo mundo que tá chegando. De verdade mesmo. Obrigada, gente. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!